Como discutimos muitas vezes neste canal, existem muitos motivos para a queda do Império Romano, não há uma única grande razão. E uma dessas razões é às vezes dito que o exército romano tardio era fraco, indisciplinado e ineficaz. Que os romanos tardios eram apenas versões inferiores e degeneradas dos dias de glória, quando as legiões eram uma força de combate muito disciplinada e formidável. Que o exército romano tardio era apenas uma mera sombra de seu antigo eu. Que o exército romano tardio era inferior em habilidade de combate, em equipamento e completamente barbarizado. E assim, não é de se admirar que o Império Romano do Ocidente tenha caído no século V, pois como um exército tão lamentável poderia defender um império tão vasto contra tantos invasores bárbaros? Bem, amigos da história romana tardia, espero poder convencê-los neste vídeo de que todas essas acusações contra o exército romano tardio não poderiam estar mais longe da verdade. Quando imaginamos o exército romano, certamente imaginamos as legiões romanas, as formidáveis, disciplinadas multidões de romanos bem equipados que marchavam em formações de batalha fechadas, conquistando as nações bárbaras, uma a uma, nenhuma sendo capaz de resistir a essa incrível quantidade de disciplina e equipamento superior. Com as reformas de Gaius Marius, em 107 a.C., portanto, na era da tardia República Romana, as legiões como normalmente as conhecemos se estabeleceram. Essas são as legiões como normalmente são retratadas em filmes e, portanto, como a grande massa de pessoas conhece o típico soldado romano. Um legionário romano típico usava um capacete galeia, depois um escudo retangular, o scutum. A espada em uso era o gládio, depois a famosa armadura segmentada, a lorica segmentata, e um pilum era usado como lança, que também podia ser lançada. É assim que as pessoas comuns normalmente imaginam um legionário romano e, consequentemente, as legiões romanas, e muitos filmes retratam erroneamente as legiões como sendo as mesmas, mesmo no final do Império Romano. De fato, durante o início e meio do Império, era assim que o legionário romano normalmente parecia. As legiões romanas eram unidades de combate de cerca de 5.000 a 6.000 homens divididas em subunidades menores, comandadas pelos famosos centuriões. Havia cerca de 25 legiões durante o início e meio do Império Romano e um número igual de tropas auxiliares que não possuíam a cidadania romana. Esta era concedida apenas às legiões. Assim, o exército totalizava cerca de 500.000 homens e, fascinantemente, mesmo até o final do século IV, esse número permaneceria aproximadamente o mesmo. Mas em 211 d.C., o imperador Caracalla concedeu a cidadania romana a todos os 3 homens do império. Assim, a distinção entre legiões e auxiliares tornou-se nula. Não muito tempo depois, o caos se abateu sobre o Império Romano, e durante a crise do século III, o império enfrentou uma série de desastres, pragas, invasões bárbaras, usurpadores à esquerda e à direita, uma fragmentação do império em 3 diferentes impérios, e reinados extremamente curtos de imperadores que desestabilizaram o Império Romano. Naqueles dias, tornou-se necessário reformar as clássicas legiões romanas, a fim de tornar as legiões mais flexíveis e melhor adaptadas à necessidade dos tempos. Assim, os comitatenses e limitanei foram estabelecidos. Em vez das clássicas legiões e auxiliares, agora havia o exército de campo móvel, os comitatenses e as tropas de fronteira, muitas vezes recrutadas entre a população local, os limitanei. Naquele período, a cavalaria ganhou mais importância. O equipamento do típico soldado romano também mudaria. A lorica segmentata foi embora, era muito pesada e difícil de manter e reparar. A lorica ramata e escamata agora eram equipamentos padrão. As loricas segmentatas foram usadas até cerca de 250 d.C. A arma também era o scutum, que deu lugar a um escudo oval. O gladius foi substituído por uma espada mais longa, a spata. A forma do capacete também mudou. E o pilum foi substituído pelo spiculum, que era mais longo e funcionava mais como uma lança regular. Assim, foi a crise do século III que mudaria não apenas como o exército romano era organizado, mas também quais equipamentos eram usados em comparação com o império anterior. Então está bastante claro, certo? A crise do século III causou uma queda massiva na qualidade do equipamento e provavelmente a disciplina também se deteriorou. Combine isso com cada vez mais tropas bárbaras, que começaram a ser recrutadas, e você tem a explicação para o porquê do Império Romano do Ocidente ter caído.
Não tão rápido, amigos da história romana tardia, porque acredite ou não, mas esses exércitos de campo romanos tardios eram de fato uma força de combate formidável. Porém, se você deseja apoiar este canal e acha que Patreon ou YouTube não trazem benefícios suficientes, considere nos apoiar usando o Atlas VPN. Obtenha um grande desconto no Atlas VPN pelo link especial Majoria Knows, disponível na descrição. Assim, você não apenas apoia o canal, mas também obtém 3 anos de Atlas VPN por apenas $1,99 por mês e tem uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Todos nós sabemos que não usar uma VPN não é aconselhável nos dias de hoje, e eu pessoalmente também uso o Atlas VPN. Sua interface de usuário é muito intuitiva, é extremamente veloz e tem recursos avançados, como interruptor de desligamento. É possível assistir Netflix de outros países, manter suas pesquisas no Google privadas para evitar anúncios indesejados, economizar em compras online em diferentes regiões, além de usar o Atlas VPN em dispositivos ilimitados, estando protegido contra malware e links maliciosos. Não fica melhor que isso. Você tem um excelente negócio com o melhor serviço de VPN e ainda está apoiando este canal aqui. Mas esta oferta é limitada no tempo, então não demore. O próprio Julius Valerius Majoria Knows ficaria orgulhoso e tenho certeza de que ele teria usado o Atlas VPN se existisse naquela época. Clique no link Majoria Knows na descrição para o desconto especial. Obrigado, amigos da história romana e gratias tibiago. Agora você pode dizer, como o exército romano tardio poderia ser uma força de combate formidável quando o Império Romano do Ocidente caiu? Isso não é prova de que as legiões tardias eram inferiores às legiões anteriores? Bem, não nos esqueçamos de que as primeiras legiões romanas também sofreram derrotas militares incríveis. Por exemplo, os enormes desastres contra Aníbal, onde centenas de milhares de soldados romanos morreram nas guerras púnicas. Ou a desastrosa derrota das legiões romanas sob Varus na Batalha da Floresta de Teutoburgo, ou os muitos legionários que pereceram nas guerras marcomânicas. Mas agora você dirá, ok, mas certamente essas legiões eram superiores ao degenerado exército romano tardio. Bem, amigos da história romana tardia, são exatamente essas mudanças nas legiões imperiais iniciais que salvaram o Império Romano de uma certa ruína durante a crise do século III. Essas novas unidades de campo comitatenses eram muito mais rápidas para serem implantadas e mais flexíveis, e assim pôde Galienos derrotar os Alemanni. Assim, pôde Cláudios Góticos derrotar os godos. Assim pôde alguém como Maximinus Thrax se aventurar profundamente na Germânia e derrotar os bárbaros na Batalha de Harshorn. Assim pôde alguém como Aureliano ser capaz de derrotar os Alemanni, os godos e os Jutungi. E assim, pôde alguém como Probus ser capaz de derrotar os vândalos e os burgúndios. No final do século III, o legionário romano já havia se transformado e ainda assim, o Império conquistou grandes vitórias. A queda de Roma foi evitada exatamente por causa do sistema comitatenses e limitanei, exatamente porque a cavalaria agora era mais importante, exatamente porque o equipamento era mais fácil de manter. E depois, no século IV, as vitórias continuaram. O imperador Flávius Juliano, o lendário Juliano, obteve grandes vitórias contra as tribos germânicas invasoras na década de 350, prolongando assim a vida do Império Ocidental por muitas décadas. Então, o lendário Flávius Stilicho obteve algumas vitórias gigantescas no início dos anos 400, derrotando exércitos invasores dos godos e Alemanni várias vezes, e até mesmo derrotando Alarico e seus visigodos em várias ocasiões. Stilicho até entrou em Roma junto com o imperador Honório em 403 d.C. em um triunfo, sendo celebrado como um segundo Trajano devido às suas incríveis vitórias contra os invasores germânicos. E mesmo 50 anos depois, Flávius Aétius conseguiu derrotar os hunos na Batalha das Planícies Catalãs, que foi uma vitória absolutamente insana para um império moribundo. E então, mesmo 10 anos depois, o próprio Julius Valerius Majoria Knows foi capaz de quase restaurar o Império Romano Ocidental no curto espaço de tempo de apenas 4 anos. Então, se os romanos, vez após vez, ganharam grandes vitórias contra os bárbaros, por que então o exército romano tardio tem uma reputação tão ruim? Bem, principalmente porque o Império Ocidental caiu, e isso é frequentemente atribuído ao exército romano tardio. Mas como vimos, isso é injusto,
já que eles frequentemente ganharam vitórias incríveis. O Império Ocidental caiu devido a uma cadeia muito infeliz de eventos que saíram do controle. Em 378 d.C., o imperador romano do Oriente, Valens, perdeu para os godos não porque os comitatenses que ele usou eram inferiores, não, mas porque ele mesmo cometeu alguns graves erros táticos. Assim como as legiões antigas, os comitatenses eram tão bons quanto seu comandante. Um bom comandante, como Estilicho ou Majoriano, ganhou grandes vitórias. Um mau como Valens causou grandes derrotas. A Batalha de Adrianópolis foi ruim, mas o verdadeiro desastre aconteceu mais tarde, em 394 d.C. Aqui uma grande parte das legiões comitatenses romanas do Oeste foi destruída na Batalha do Rio Frígido. Esta foi uma guerra civil onde o Império Romano do Oeste lutou contra o Império Romano do Leste. Os comandantes do Oeste cometeram alguns erros táticos, e assim muitos dos soldados comitatenses romanos do Oeste foram mortos, e suas fileiras nunca foram repostas. Foi assim que Estilicho teve que retirar muitas tropas da fronteira do Reno para salvar a Itália das repetidas incursões dos godos e Alemanni. E salvar a Itália ele fez vez após vez, conquistando a última grande vitória contra os godos de Radagaisus em 406. Mas porque as legiões ocidentais estavam esticadas após o desastre do rio Frígidus, agora os invasores germânicos podiam ultrapassar as defesas de fronteira e entrar na Gália, já que os Limitanei da fronteira do Reno haviam sido movidos para a Itália por Estilicho, e então surgiram novos usurpadores, como Constantino III da Grã-Bretanha, que foi derrotado por Constâncio III, mas este confronto novamente destruiu muitas tropas romanas ocidentais. E isso era uma ocorrência constante, novos usurpadores aqui e ali, depois também os rebeldes Bacaldai, e assim os exércitos de campo romanos ocidentais paradoxalmente se dissolveram, sem realmente perder frequentemente contra os bárbaros. Eles principalmente se destruíram enquanto lutavam uns contra os outros. E como as províncias haviam se tornado parcialmente ocupadas por invasores germânicos, a receita do Estado consequentemente caiu e novas unidades de alta qualidade comitatenses não puderam mais ser recrutadas em grandes números. Até que no final, apenas mercenários bárbaros poderiam ser recrutados, que às vezes lutavam por Roma, mas é claro que muitas vezes não eram tão leais quanto as legiões comitatenses. Assim, vemos que o exército romano tardio não era tão ruim quanto a reputação que recebe. Na verdade, o exército romano tardio venceu muitas vitórias contra os invasores germânicos e se dissolveu muito mais por causa de constantes guerras civis e usurpadores lutando contra o imperador ou contra outros usurpadores, e não porque o exército romano tardio era incapaz de vencer contra os bárbaros. Eu pessoalmente acho que se as forças do Oeste não tivessem sido totalmente dizimadas na Batalha do Rio Flegedos em 394 d.C., e se Estilicho não tivesse sido assassinado, eu acho que nesse caso o Império Romano do Oeste não teria caído. Eu farei um vídeo sobre essa linha do tempo alternativa, então espero ter conseguido convencê-lo de que o exército romano tardio não era fraco e ineficaz. Na verdade, o oposto era verdadeiro, e as legiões romanas tardias merecem o mesmo respeito que as primeiras. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. Agradeço a todos que apoiam este canal, seja via Patreon ou associação ao YouTube. Obrigado, amigos, pelo seu apoio. E claro, ficaria feliz se vocês apoiassem este canal, seja através do Patreon ou da associação ao YouTube, ou é claro, usando o link do VPN Majorianous Atlas, que postei na descrição. Dessa forma, você pode obter uma oferta de VPN incrivelmente barata e, ao mesmo tempo, apoiar este canal. Se quiser aprender mais sobre a superação das defesas de fronteira romanas após 406 d.C., assista a este vídeo aqui no canto superior direito. Se quiser aprender mais sobre a queda do Oeste, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratia Stipiago e Beni Valetti.